Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver o tema capacidade térmica, certo? Para começar o conceito de capacidade térmica, nós temos que ter noção do conceito de temperatura. Um corpo qualquer, vou chamar esse corpo de corpo A, ele é composto por moléculas. As moléculas que compõem esse corpo. Toda molécula de um corpo está sob estado de agitação, certo? O estado de agitação dessas moléculas é o que nós damos o nome de temperatura. Ou seja, temperatura é a grandeza que mede o estado de agitação molecular, certo? Se um corpo tem a temperatura alta, ela tem uma grande agitação molecular. Se um corpo tem uma temperatura baixa, ela tem uma pequena agitação molecular, certo? E o que faz variar essa temperatura? Variar a temperatura. Temperatura nós vamos chamar de θ. Se é variar essa temperatura, nós vamos chamar de delta θ. O que faz variar a temperatura? A energia que essas moléculas vão receber. Quando essas moléculas recebem energia, elas vão aumentar o seu estado de agitação. Quem é essa energia que elas vão receber? É uma energia térmica, que nós chamamos de calor. Calor é a energia em trânsito de um corpo para outro, em diferentes temperaturas. Então, quando uma molécula aumenta a sua agitação, é porque ela está recebendo energia. Que tipo de energia? Energia térmica, luz, que nós chamamos de calor. Luz do nível do infravermelho. Certo? Então vamos lá. A nossa aula é sobre capacidade térmica. Capacidade térmica, que eu vou chamar de C, ela é igual a quê? Ela é igual à quantidade de energia, quantidade de calor necessária para que ocorra uma variação na temperatura. Então, a capacidade térmica, ela mede a quantidade de calor necessária para que haja uma variação na temperatura. Certo? Vamos ver as unidades de medida. Capacidade térmica é igual. Quantidade de calor é dada em joules. Temperatura, variação da temperatura. A unidade de temperatura é o Kelvin. Logo, capacidade térmica é dada em joule por Kelvin. Certo? Energia necessária para fornecer uma variação na temperatura. Vamos pensar aqui. Essa quantidade de calor. Se nós abrirmos quantidade de calor, eu sei que quantidade de calor ela é igual a massa vezes calor específico vezes variação na temperatura. Se eu substituir essa quantidade de calor por massa vezes calor específico vezes variação na temperatura, vamos ver o que vai dar. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico vezes variação na temperatura. Dividido por quem? Dividido pela variação na temperatura. Logo, variação na temperatura multiplicando em cima, variação na temperatura dividindo embaixo, nós podemos cancelar. Capacidade térmica pode ser igual a massa vezes o calor específico. O que é o calor específico? Calor específico é a quantidade de calor, a quantidade de energia térmica necessária para fazer uma substância variar em 1 grau Celsius, sua temperatura, ou a quantidade de calor necessária para a substância variar em 1 Kelvin. Se estiver em Kelvin, essa massa desse elemento tem que estar em quilograma, também no sistema internacional. Se tiver em graus Celsius, pode estar em gramas.
Porque calor específico é medido em cal por grama grau Celsius. Ou, no sistema internacional, joule por quilograma Kelvin. Certo? Então vamos analisar aqui. Quantidade de calor, capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Repare, capacidade térmica C maiúsculo, calor específico C minúsculo. Observe uma coisa, a capacidade térmica ela pode mudar de um elemento para o outro, ou seja, o ferro e o alumínio são dois materiais diferentes, mas eles podem sofrer a mesma variação na temperatura com a mesma quantidade de energia, desde que a massa desses dois forneça essa diferença de proporção, certo? Vamos ver um exemplo prático de capacidade térmica. Um exemplo prático. Um corpo de massa de 5 quilogramas e um calor específico de 10 joules por quilograma Kelvin. Possui uma capacidade térmica X. Ponto. Determine o valor de X. 2 pontos. Nós sabemos o que? A massa do corpo é de 5 quilogramas. Nós temos que o calor específico, Czinho, do corpo é de 10 joules por quilograma Kelvin. Está pedindo a capacidade térmica. Vamos ver. Nós temos que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Logo, nós vamos ter que capacidade térmica é igual a massa 5 quilogramas. Vezes o calor específico, que é de 10 joules por quilograma Kelvin. Logo, nós vamos ter o quê? Capacidade térmica é igual quilograma com quilograma. Vai embora. 5 vezes 10, 50 joule por Kelvin. O que quer dizer isso? Que esse corpo, a cada 50 joules de calor que ele recebe, a temperatura dele varia em 1 Kelvin. Se ele receber 50 joules, ela aumenta 1 Kelvin. Se ele receber 100 joules, ela aumenta 2 Kelvin. Se ele receber 200 joules, ela vai aumentar
4 Kelvin. Interessante, né? Vamos continuar aqui. Quando der 10 minutos, você me fala. Exemplo. Então, pessoal, por hoje, espero que vocês tenham conseguido compreender o conceito de capacidade térmica, certo? Que no decorrer da física, isso vai ter uma grande importância, maior ainda quando se for estudar termodinâmica. Tranquilo? Então, um grande abraço a todos. É um prazer estar com vocês aqui, mesmo estando longe. Abraço.